Salve, minha gente do Centro Malaquini Dias! Estamos aqui, eu, instrutor Otávio Bácaro, e o meu queridíssimo professor Malaquini Dias, e nós estamos iniciando uma série de vídeos nesse nosso desafio de produzir conteúdo de relevância para você. E nosso objetivo é abrir uma série de vídeos onde o professor Malaquini vai trazer um pouquinho de conteúdo para nós através de uma entrevista. Então eu faço o papel aqui do entrevistador e ele vai trazer conteúdo para nós do nosso vasto acervo do The Rose Method. Como você está, meu querido professor Malaquini? Tudo em ordem, cara? Vamos nessa, cara. Estou muito feliz, né? Estamos produzindo conteúdo aí de forma frenética, conteúdo totalmente free, né? Totalmente gratuito, que é muito legal, essa possibilidade que os meios de comunicação hoje estão nos proporcionando, né? Não estamos mais presos àquela mídia tradicional, podemos ir atrás do conteúdo que nós queremos, podemos estudar o assunto que nós queremos, podemos nos aprofundar no tema que nós queremos. E isso é muito legal, porque quem está interessado em evolução, quem está interessado em autoconhecimento, são as pessoas para quem nós estamos produzindo conteúdo nesse momento. E estou feliz com essa ideia. Vamos ver se está certo, né? Esse projeto. Um vídeo por mês, me colocando na fogueira. E por mais que tenha alguma edição aí do nosso querido Bruno, vai ser para nós aqui como se estivesse ao vivo. Diga lá, o que vamos falar hoje? Qual é o nosso tema? O que eu tenho que te responder? E seguimos. Obrigado pelo convite, obrigado pela proposta. Vamos nessa. Que massa! Primeiro tema do Malaquini Responde. Na verdade, hoje vai ser Malaquini Comenta, porque você vai comentar um quadro muito, muito bacana, um quadro que pode e deve ser estudado por cada um de nós. Ele é um quadro escrito pelo professor De Rose, e ele chama-se Quadro das Emoções, onde o professor lista 16 emoções que são negativas e as 16 emoções ou sentimentos que são positivos, que você pode substituir. Então, é claro que você, neste momento, estará aí observando este quadro, porque o nosso queridíssimo Brunão vai ter lançado esse quadro para você observar. E hoje o Malaquini vai comentar cada um deles. Primeiro, fala um pouquinho sobre o quadro para a gente, Malaquini. O que você diz aí sobre o quadro em si? Legal. Cara, esse quadro ele é fantástico. Ele sacode um pouco nossos paradigmas com relação às nossas emoções, os nossos sentimentos, no sentido de que muitas vezes não percebemos que estamos vivendo uma grande parte da nossa rotina, das nossas horas, submersos, mergulhados ou imersos num sentimento negativo. E isso faz com que a gente tenha uma queda de produtividade, queda de qualidade de vida, queda de saúde, de sistema imunológico, até mesmo dentro da estrutura de estabilidade econômica, a gente tem um down de arrecadação, de resultados. Sem perceber, nós estamos colocando muita energia em determinados sentimentos e pensamentos negativos. E como a nossa proposta de evolução ou de autoconhecimento não é reprimir nenhum sentimento, não é colocar uma rolha naquilo como se aquilo não existisse, deixar ele trancado lá para nunca sair de lá, a nossa ideia é o contrário, é como é que eu pego aquele sentimento, que é um sentimento negativo, que é um sentimento corrosivo, um sentimento que produz um downgrade de performance, e como é que eu consigo converter esse sentimento num sentimento, numa emoção que me auxilie a performar melhor, a ter mais saúde, a ter mais vitalidade, a ter mais disposição. E o De Rose compilou esse quadro, o que é muito bacana, né? Mas inúmeros autores, escritores, empresários, atletas, treinadores de altíssima performance também tiveram essa mesma sacada, mas o De Rose ele sistematizou e organizou de uma maneira que a gente consegue perceber. Quando eu estou sentindo isso, eu posso transformar nisso. Bem fácil. Nós vamos mostrar o quadro, vamos falar um pouco sobre isso. E a grande sacada, imagine, desde lá de
desde a década de 30, quando Napoleão Hill escreveu Quem Pensa Enriquece, ele coloca uma lista de todos os pensamentos negativos. São pensamentos que pessoas que não conquistam riqueza, que não conquistam alta performance têm. Então é muito bacana que nós estamos falando de algo que já vem sendo treinado e percebido pela humanidade há séculos. Diga lá, o que você quer saber? O que eu tenho que Massa! responder? Vamos lá. Eu gosto de pensar nesse quadro assim, eles são emoções que todo mundo tem. Não tem como fugir do nosso emocional. O que vale a pena é a gente sempre se manter num conceito de autoestudo, de autoobservação e observar essa substituição sempre que possível de um sentimento por outro. Na verdade, todas elas podem ser substituídas. Bom, vamos direto e reto ao quadro em si. Eu vou começar citando um a um e você vai, tipo assim, eu mando, você responde, eu mando, você comenta. Se você quiser pular, você pode falar, essa eu passo, essa eu repasso, essa eu pulo. Beleza, gostei. Porque algumas são mais fáceis de comentar, eu acho, outras são talvez mais complexas. Vamos lá, eu vou começar na ordem do quadro. Vamos nessa. Muito bem, sentimento negativo. Paixão, você utiliza amor no lugar. Beleza. Que tal se você fizer assim? Você fala o sentimento negativo e eu falo o que tem que trocar. Bora lá. Então, sentimento negativo, paixão. Muitas pessoas podem até não considerar paixão algo negativo, podem considerar paixão algo positivo, por um período curto. Mas se você viver num estado de paixão por um período prolongado, isso também pode tirar o foco de muitas realizações e coisas que você tem para fazer. Recentemente nós gravamos um podcast do Gene Simons, em que ele coloca uma hora que ele coloca assim, o nome do livro é Eu S.A. Nós gravamos um podcast sobre esse livro chamado Eu S.A., que é para você se enxergar como uma empresa antes de qualquer coisa. E ele coloca isso, que primeiro, antes de você casar, antes de você se apaixonar, você tem que realizar as suas conquistas pessoais. E é muito bacana isso. Nós fizemos um podcast lá e ficamos super empolgados com a releitura desse livro. Mas aqui o professor De Rose ele dá a sugestão de trocar paixão por amor. Substituir esse sentimento que, por mais que não pareça um sentimento corrosivo, substituir por amor. Tá, pode não ser ruim, mas amor é um sentimento mais legal do que paixão. Tá, vamos nessa. Próximo. Paixão cega, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso e não é bom ficar muito cego. Muito bem, vamos para o próximo sentimento negativo, ciúme. Bom, esse acredito que todas as pessoas consideram algo negativo, né? Existem dois tipos de ciúmes. Um ciúme, que é aquele ciúme doentio, patológico, que não contribui com nada e que quanto mais você prende a pessoa, menos você tem ela para si. Quanto mais ciúmes você tem, significa primeiro que você tá com baixa estima, porque não confia em você, não confia no amor que a pessoa tem por você, e você é uma pessoa muito ciumenta e quer prender a pessoa, quer ficar vendo o celular dela, quer saber a senha do e-mail, pergunta onde foi, com quem foi, duvida de tudo, os ciúmes doentio, né? Mas existe aquele ciúmes que é um ciúme saudável, que é o cuidado. E é aqui que entra a dica desse quadro, que é você substituir a palavra ciúmes pela palavra... Estou dando dicas aqui, né? Porque o Kalani veio. Pode deixar lá na cozinha, Casinho. Obrigado. Valeu, que ele não sabe quem estava gravando. Isto é gravar. Isto é produzir conteúdo. O ciúmes, bom, vou retomando o foco. O ciúmes saudável, entre aspas, é aquele que a sacada do professor De Rose foi colocar, substituir ciúmes por zelo. Sabe quando tem o ciúmes, ele é pequenininho, ele é brando? Não é um ciúmes, é um cuidado com a pessoa. Você pergunta aonde ela vai, não porque você está querendo controlar,
mas porque de repente você quer cuidar da pessoa, você quer dar uma dica de um melhor caminho, de usar uma roupa assim porque lá vai estar frio, de pedir tal prato no restaurante porque é melhor, um zelo, e não porque você quer policiar a pessoa. Então, esse para mim é o mais difícil das pessoas entenderem. Que o ciúmes ele é uma posse, né? E já começa no momento em que nós casamos ou no momento em que nós namoramos. Por quê? Quando você vai apresentar alguém, você apresenta sempre dizendo o meu namorado, a minha namorada, o meu marido, a minha esposa. Já é posse, é meu. Ó, é meu. Ou a minha E já mulher, que começou é pior errado, né? ainda, né? A minha mulher. Exato, a minha esposa, a minha mulher, e ela também te apresenta, ó, esse é o meu marido. Não, a pessoa tem nome. Ó, essa é a fulana. Esse é o fulano, como você apresentaria qualquer um. Mas isso, nós temos que treinar isso e temos que entender que as pessoas são livres e que se ela está com você é porque ela escolheu estar com você. Então, criatura, para de ter ciúmes, mas é um treino. Tem que pensar que se o teu nível de ciúme está acima de 2, de 0 a 10, está de 2 para cima, cara, já é patológico, você já tem que se tratar. Show de bola. Eu também entendo. Isso detona negócios. E você, se você tiver um ciúmes nesse nível, isso atrapalha sua família, atrapalha o seu business, atrapalha o seu esporte, atrapalha a sua convivência social. Então, nós temos mesmo que trabalhar isso. Show de bola. É uma evolução, né? Zelo é um ciúme evoluído. Você deixa de ser ciumento para zelar pelo outro. Show! Vamos partir para o terceiro sentimento. Sentimento negativo, luxúria. E aí, Malaquini Dias, pelo que você substitui, segundo o professor De Rose, a luxúria? Sabe que é um dos pecados capitais, né? Então, você sabe que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, principalmente com relação às coisas associadas ao prazer das relações sexuais, ao prazer de toda essa forma que a natureza encontrou de preservar a espécie. A única razão pela qual é prazeroso transar é porque biologicamente a nossa espécie foi programada para sentir prazer transando, para que a gente queira transar e com isso venha a garantir a perpetuação da espécie. Porque se fosse algo dolorido, horrível, que não desse prazer, a espécie humana estava frita, né? Porque já leva 9 meses para nascer. Nasce um só de cada vez. Ainda tem um cuidado gigante para que mantenha vivo aquilo ali. É um cuidado parental longuíssimo. Nossa! Então, o prazer veio daí. Só que aí é claro que o ser humano ele deturpa tudo, né? O ser humano tem uma habilidade enorme de deturpar as coisas. E acaba que as pessoas às vezes colocam tanta energia nisso que transar deixou de ser ato de perpetuar a espécie, se tornou um ato prazer, de felicidade, de realização, de autoestima, de potência, mas num patamar muito alto disso, quando você coloca muita energia, muito foco nisso, isso vira luxúria. E aí isso tende também a prejudicar de forma espetacular. E aí a sugestão que nós temos aqui do quadro é substituir a luxúria por erotismo. Trocar a palavra luxúria e colocar uma palavra erótica, erotismo. Essa é uma compreensão mais difícil. É uma sacada que exige, primeiro, que você tire uma lente, uma carapuça, um véu de preconceito e entenda isso, que todos nós, em algum momento, nas nossas relações amorosas, nas nossas relações, nós nos imbuímos de erotismo. Total. E isso fez com que tudo aquilo ficasse talvez mais prazeroso, mais agradável. É diferente de você se imbuir de luxúria. Você se imbui de erotismo, de um erotismo bacana, agradável, saudável, total. Vamos seguir. Esse é polêmico. Se não fosse pelo erotismo, nós não estaríamos aqui, porque os nossos pais viveram isso em algum momento e é por isso que estamos aí.
Você sabe que daqui a pouco em muitos cursos e palestras eu sempre disse isso, se não fosse porque nós transamos ou porque nossos antepassados transaram, nós não estaríamos aqui. Daqui a pouco isso já não vai mais poder ser, né? Já não pode mais ser, né? Já existem muitas crianças que foram geradas sem sexo. Que loucura, né? Que loucura! Então, daqui a pouco vai ter alguém na plateia que vai dizer, não, 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 não. Eu nasci em 2000 e sei lá quanto e meu pai e minha mãe não transaram. Eles nem se conheceram. Ou os pais são do mesmo sexo. Enfim. Que loucura. Os pais são exato, mas aí tem o erotismo envolvido, né? Total, total. Eu estou dizendo que vai ter tem uma geração que vai ter nascido sem ter o erotismo envolvido. Você tem toda a razão. Aí vamos fechar o parênteses, porque temos um outro vídeo que talvez possamos fazer. Bora lá para o próximo. Vamos lá, segue. Ódio. Sentimento negativo de ódio. Pelo que você substitui, ou melhor, pelo que o professor De Rose recomenda que nós façamos a substituição. Você sabe que eu estava lendo hoje um livro chamado Flow, do Mihaly, que é um dos psicólogos mais conceituados do alto desempenho humano e da felicidade. E esse cara, ele coloca raiva como um sentimento destrutivo, como um sentimento ruim para quem está buscando alta performance e felicidade. Mas olha como o paradigma é. Para a nossa metodologia, raiva é muito bom. O que é ruim é o ódio. Então eu não sei se o Mihaly disse raiva ou se o tradutor colocou raiva. Talvez o termo original do inglês não tenha sido raiva. Porque raiva é um sentimento bom. Um sentimento ruim é ódio. Ódio é um sentimento ruim. Quando você tem ódio é rancoroso. Ele te consome. Então, qual é a dica para você performar melhor? Se você está imerso no ódio, pega esse ódio e transforma em raiva. E com a raiva vai atrás do seu objetivo. Vai atrás de vencer na vida, vai atrás de emagrecer, vai atrás de aprender inglês, vai atrás de melhorar sua performance no esporte, vai atrás, com raiva, vai em busca de alcançar os seus objetivos, seja qual for, mesmo que seja morar no interior para você viver mais perto de si mesmo. Tudo bem, mas pega aquela raiva e vai. Então, substituir ódio, ou não é nem substituir, é transmutar o ódio em raiva. Evoluir, né, de um sentimento para o outro. Eu acho que a raiva penso que a raiva é motivadora, enquanto que o ódio, assim como a paixão, ele cega e ele te tira da hora. Muito, muito. Tem um livro que é muito bacana, tem um livro que é muito legal, eu li no final do ano passado, chamado Oportunidades Disfarçadas. E nesse livro, o cara conta inúmeros cases de pessoas e empresas que hoje nós temos como as melhores empresas do mundo, os melhores empresários do mundo, mas que em algum momento da vida os caras estavam na lama, os caras estavam no fundo do poço. E esse livro é sobre isso, oportunidades disfarçadas. E a maior parte dos cases e das entrevistas e dos casos, a pessoa usou a raiva de ter passado por um revés, a raiva da empresa ter falido, a raiva, seja de um pé na bunda ou de qualquer coisa assim, para conquistar um sucesso estratosférico. Agora, se ele ficasse só no ódio, não construía nada. Show de bola! Bora para o próximo, a lista continua. Sentimento negativo, vaidade. E aí, Malakini? Cara, vaidade eu vou falar bem pouco, na verdade. Eu sou um cara suspeito. Eu acho que Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? Mas a vaidade, de uma maneira bacana de você trabalhar a vaidade pensando em performar melhor, o que o De Rose
traz nesse quadro que nós estamos falando é orgulho. É você ter orgulho, orgulho de você. Orgulho de quem você é, orgulho da sua aparência, orgulho da sua habilidade de conversar, orgulho do esporte que você pratica, orgulho do país que você nasceu. Coisas assim, orgulho. Uma coisa que o americano tem muito, né? Patriotismo, é orgulho do país. Substituir vaidade por orgulho. Mas tem que tomar cuidado. Tanto a vaidade quanto o excesso de orgulho vão atrapalhar, né? Eu penso da Vamos mesma nessa, vamos para o maneira. próximo. Bora lá. Cobiça, sentimento negativo. Cobiça substitui-se por... Cara, esse todos nós precisamos um pouco mais. Ambição. Ambição. Cobiça é algo ruim, é pejorativo, é negativo, está cobiçando algo. Talvez não seja tão ruim, mas por causa das religiões, acabou que nós fomos criados como se cobiçar fosse algo ruim, né? Está lá nos 10 mandamentos, não cobiçai a mulher do próximo, né? Está muito relacionado a cobiçar que é do outro, né? O que não é seu, é de outra pessoa e você quer o que é daquela outra pessoa. Agora, a sugestão é transformar esse sentimento, esse pensamento, essa emoção em você ter uma ambição. Ambição. E esse é um problema para nós brasileiros, porque nós consideramos e aprendemos que ser ambicioso é ruim. É cultural do então nosso quer dizer país. que querer ganhar medalha de ouro é ruim? Querer ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas é ruim? A minha ambição é ser medalhista olímpico é ruim? A minha ambição é ajudar, a minha ambição é ser médico sem fronteiras e trabalhar. A minha ambição. É ruim? Não. É ruim quando a ambição está associada só a poder, a dinheiro, a coisa assim. Mas também não é problema nenhum ter a ambição de ser o cara mais rico do mundo. Não tem problema nenhum. Se não fosse essa ambição, não tínhamos a Microsoft, né? Não tínhamos aí um cara que está dedicando os últimos anos ele tem passado dedicando, tentando erradicar algumas doenças no mundo. O Bill Gates tem feito isso. Não vem ao caso se ele está fazendo isso para corrigir uma imagem ruim que ele tinha ou se ele realmente está engajado. Não importa. O cara teve a ambição de ser e acabou podendo ajudar mais do que as outras pessoas. Então, ambição, sim, nós temos que nos imbuir de mais ambição. Ambição de ser um melhor pai, ambição de ser uma melhor mãe, ambição de ser o melhor na sua empresa, o melhor naquilo que você faz. Massa! Bora para o próximo, então. Estamos chegando aqui na metade do quadro. O próximo sentimento negativo é inveja. Não existe essa história de inveja branca. Para com isso. É uma inveja branca. Eu tô com inveja, mas eu tô feliz que você tá aí. Não existe. O que você tem que trocar é a palavra. Inveja não é admiração. Eu admiro você que tá aí. Eu te admiro tanto que eu quero isso para mim. Mas eu não cobiço o seu cargo e eu não te invejo. Eu te admiro. Porque senão seria assim. Você é casado. E aí a sua mulher ganha muito mais do que você. Muito mais do que você. E aí você inveja ela porque ela ganha mais? Não, você admira ela porque ela ganha mais. Porra, ela é foda, ela ganha mais. Olha que legal, eu admiro ela. Né? É isso, admiração, eu não invejo. O seu filho, de repente, se tornou muito melhor do que você já foi na vida, mesmo tendo menos idade que você. Você inveja ele? Não, você admira, você fala, pô, teu filho, irado. Então, trocar inveja por admiração ajuda muito, em qualquer área. Admirar. Admirar as pessoas que têm aquilo que nós queremos e não invejar, admirar. Admirar a grama do vizinho. Né? Não a grama do vizinho sempre mais verde, aí você fica com inveja, você admira. Fala, pô, que legal. Olha que admiração que eu tenho por ele, porque ele rega, ele aduba, ele cuida. Eu admiro. Eu não tenho essa paciência. Ele tem, então eu tenho que admirar e não invejar. Show, cara. Bora pro o Otávio próximo. se diverte, né? Espero que você que esteja assistindo também esteja rindo assim. Para quem não sabe,
O Otávio, esse cara aí que está brincando de entrevistar aí, faz parte aí da nossa equipe, né? E é o cara que está por trás de todo esse arsenal de produção de conteúdo. É o cara que há um ano, um pouco menos de um ano, me fez essa proposta e me convenceu de que nós tínhamos que levar esse conteúdo para além das muralhas de tijolos da nossa sala de aula física. Então, por isso que nós estamos aqui, por isso que ele está aqui junto, para que a gente leve esse conteúdo para além das paredes da minha escola, da escola dele, do nosso projeto. Então, legal, estou muito feliz de estar desencadeando isso. Estamos juntos, Otávio. Vamos lá, próximo. Então, bora lá, continuando. Esse é divertido. Isso aqui todo mundo tem, muitas vezes trava você. O sentimento negativo é medo. Medo, né, cara? Cara, existem vários tipos de medo, né? O que é muito legal pensar que existem vários tipos de medo. Porque existe um medo mais básico de Thomas, né, de todos, né? Que é medo da morte. Medo da morte. Daí também tem um outro tipo de medo, que é quando você tem medo de não alcançar suas expectativas, né? Medo de da vida estar passando. Como é que faz isso, né? De você perceber que a vida está passando e você não está realizando todas as coisas que você busca. Existem vários tipos de medo, essa aqui é a grande sacada. Mas quando você consegue substituir o medo pela dica aí do nosso querido, que no caso é o meu mentor, né, o De Rose, ele coloca para você substituir o medo por precaução. Para isso é fantástico, porque aí você tem o medo da morte. Então, como é que eu posso me prevenir da morte? Porque evitar eu não consigo. Como é que eu posso me prevenir? Eu me alimento melhor. Eu obedeço às leis de velocidade quando eu estou dirigindo meu carro. Eu não bebo e dirijo. Eu vou mandar blindar o vidro do meu carro. Mas por que você tem medo? Não, é uma precaução. A minha vida é muito valiosa. Para eu morrer por um cara que está drogado e que quer assaltar R$ 300. Então, vale a pena blindar o vidro do meu carro. É uma precaução. E nisso tem uma história muito legal. Para quem tem filho, né? Muitas vezes, no início, você é o herói do seu filho. Mas depois, você deixa de ser o herói. Aí o herói são os amigos, o herói é o professor de música, é o professor de capoeira, é aquele amigo mais descolado, é o amigo rebelde da escola, e você passa a ser o pai chato. Então, quando você vai falar para o seu filho, olha, quando você sair à noite e alguém beber, não entre no carro dele. Puta, é um conselho de um pai chato. Não é só medo, é precaução. Mas aí, se o amigo descolado ou se o professor de capoeira fala para ele, olha, quando alguém beber, não entra no carro, que não sei o quê, aí ele escuta, porque ele está escutando um cara que ele considera que é o herói, né? Mas nos dois casos, estamos evitando a mesma situação. Essa é precaução. Então, está andando na rua à noite. Não é medo você virar, atravessar a rua antes de virar. É precaução, porque você não consegue ver o que tem no outro lado na esquina. Então, você está aproveitando, atravessa a rua e você olha. Você substitui o medo por precaução, cara. Ter mais precaução com tudo. É muito legal. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que todas as dicas e coisas que nossos pais, nossos avós falavam, a gente percebe, opa, faz sentido. Total sentido, faz total sentido. Então, substituir o medo por precaução. Cara, e assim, vou citar de novo esse autor que eu tenho lido muito, né? Que ele coloca vários tipos de medo, né? E um dos medos que eu acho que mais assombra a humanidade é o medo da morte. Mas também existem muitos medos que é o medo da velhice, também é uma coisa muito muito básica, né? Medo da perda do amor, é um medo que todo ser humano tem. Uma vez eu li, e não vou me recordar agora quem é o autor,
ou li ou ouvi alguém comentando sobre o maior medo da espécie humana é o medo do desconhecido. Você não saber É, o dia de amanhã, você não saber o que vai acontecer quando você chegar lá, você não saber. Enfim, você não saber, ponto. É um medo bem intrínseco da nossa espécie. o medo da doença, né? Medo de ficar doente, também é um medo bem, bem básico, né? O medo da crítica. Medo da crítica, as pessoas morrem de medo de ser criticadas, às vezes elas não expõem o seu ponto de vista, às vezes ela não usa a roupa que ela gostaria, ela não come a comida que ela queria, ela não vai na praia que ela queria porque ela tem medo de crítica, né? Total. E, cara, medo da crítica é algo que a gente tem que trabalhar mesmo, isso. Cara, mas se nós substituirmos o medo por precaução, acho que funciona bastante, né? Tem uma coisa sobre crítica muito legal. Vou pegar aqui, hein? Estou buscando aqui no meu Kindle, por isso que eu estou olhando para baixo aqui. Vou pegar para ler. Bora. Medo, medo da crítica. Olha que legal essa sacada do Napoleão Hill. Ele coloca aqui: a crítica é a única forma de serviço que todos nós temos em excesso. Todo mundo tem um estoque dela e entrega gratuitamente, seja solicitado ou não. Cara Então, incrível, né, cara? Esse cara é muito além do tempo dele. cara, então imagina, o cara coloca lá no livro de 1930 que, cara, todo ser humano tem um estoque de crítica, nós somos peritos em criticar tudo. Então, como é que nós podemos, se nós temos medo de sermos criticados, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar precaução, trabalhar a precaução, substituir o medo por precaução. Vai, investimos um tempão nesse tópico, vamos seguir. Legal, legal que depois lá para frente a gente vai falar de crítica. Bacana. Então, bora lá pro próximo. Violência. Olha que polêmico isso daí. Vamos substituir um sentimento negativo de violência por uma evolução dele. Cara, é bem, uma linha muito tênue para que o que nós queremos não vire violência, que é agressão. Mas não agressão. O problema é que nós vamos pensar na agressão como agressão física, como um xingamento, como algo assim. Não. Mas você troca violência por agressão no sentido de ser mais agressivo, ser mais arrojado, ser mais determinado, ser mais obstinado. Tá? Então, substituir violência por agressividade. Você não tem que ser violento com ninguém para conquistar os seus objetivos ou para ir em busca dos seus sonhos. Mas você não pode ser um banana, você tem que ter agressividade. Há momentos na vida que você vai ter que trabalhar com agressividade, né? Eu acho que é essa a sacada. É necessária. Bora? Partimos para o próximo. Bora! Franqueza e Sinceridade, né? Fácil, sinceridade. Você ser franco, você trabalhar sempre a franqueza, não, nem sempre vai contribuir, mas você tem que ser sincero com as pessoas. Mas você não precisa ser franco, você não precisa dizer tudo. Você tem que ser sincero e tem que ser sutil. Cultura do feedback é muito boa, desde que você saiba. Porque, como nós acabamos de falar, nós temos o hábito de criticar em excesso. Então, às vezes, quando a pessoa fala, não, seja franco comigo, me diz o que você pensa. Aí você vai criticar, é o nosso forte, né? Então, a gente tem que ser, sim, sincero, tem que trabalhar a sinceridade, mas com sutileza, né? muito bom, cara. E aí o próximo sentimento negativo que temos, opulência. Bom, claro que tem pessoas que têm muito mais do que precisam. Se usarmos a teoria de Pareto que surgiu lá na Europa, num dado momento em que o próprio Pareto fez uma pesquisa e descobriu que 80% dos recursos daquela população, daquela época que ele pesquisou, numa região da Europa, 80% dos recursos estavam nas mãos de 20% das pessoas. Opulência. Depois, esse cara morreu, não fez nada com isso.
com essa descoberta. E um outro matemático foi lá e falou, opa, e se a gente aplicasse isso em outras áreas? E ele descobriu que, globalmente, 80% da riqueza do mundo está na mão de 20% das pessoas. Hoje, se formos ver só a nível de Brasil, 80% da riqueza do Brasil está na mão de 20% das pessoas. Tudo bem, não é 20%, é 17,73%, tá? Não faz mal, mas fica perto de 20%. Tem um dado muito louco sobre a teoria de Pareto. 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. Tem um outro dado muito legal. 80% da cerveja bebida no carnaval é bebida por 20% dos foliões. Ou seja, aplica-se a tudo. Aplica-se a tudo. Mas por que eu falei na teoria de Pareto sobre opulência? Porque não é de agora. Desde a época dos reis. Os reis ficavam com todo o patrimônio, com todas as riquezas, e todo o resto da plebe, da população, não. Então não é de hoje, tá? Desde o Egito, né? Os faraós. Então, mas opulência, substituir opulência por prosperidade. Você não precisa ser opulente, mas você tem que ser próspero, muito próspero, porque a sua prosperidade vai viabilizar qualidade de vida, saúde, recursos e prosperidade para a sua família, para os seus amigos e assim por diante. Vamos seguir. Que massa, muito bom. Hipocrisia, um sentimento negativo que pode ser substituído por... Baita de um hipócrita, né? Surgiu lá na Grécia esse termo, né? Bom, cara, é muito legal, porque hipocrisia é algo que todo adolescente ele tem uma verve e ferve o sangue contra os hipócritas, que eles querem mudar o sistema, que querem mudar o mundo, e aí o adolescente se transforma num adulto e descobre que crescemos, sonhamos e vivemos como os nossos pais, né? Tal como o Belchior trazia na sua letra. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto? Que a hipocrisia, cara, ela está presente no mundo como uma doença, né? E nós temos que tomar cuidado, porque principalmente nós que ensinamos e que somos professores, a gente tem que ensinar aquilo que faz, aquilo que vive, aquilo que vivencia. Senão nós ficamos ensinando de maneira hipócrita, como a maior parte dos nossos professores o fez. Como a maior parte dos médicos, né, que diz que você não pode fumar e o médico vai lá e fuma, né? O pai que vai lá e fala para o filho que não pode usar droga e vai lá e usa droga, né? Que diz que não é para beber e dirigir, mas o próprio pai bebe e dirige. Eu tive uma recente conversa com meu irmão, essa recente que deve ter uns 3 anos, na minha casa de praia, sobre isso, sobre hipocrisia. E eu perguntei para ele, o que você faria se a sua filha entrasse no carro de alguém que bebeu e aí vai dirigir? E aí ela ficaria de castigo, ele brigaria com ela, não sei o quê, nananã, nananã. E aí eu disse para ele, pois é, mas você está aqui, na virada do ano, bebendo, e vai embora dirigindo. E aí caiu a ficha dele, de que, estava sendo um hipócrita, estava sendo exatamente como os nossos pais e como os nossos avós, né? Então, hipocrisia é trocar pelo aquele cargo mais bem pago, né, do mundo, né? De todos os governos, né? Do Roger lá, né, do Traje a Rigor, né? A família dele toda queria que ele fosse diplomata. E ele abriu mão de ser diplomata para ser vocalista do Traje a Rigor. Substituir hipocrisia por diplomacia. Boa! Porra, não sabia dessa história do Roger, hein? Virou roqueiro. O cara tem um background cultural, familiar, estudou tudo a ponto de poder. Ele tem um QI altíssimo, né? Altíssimo. Tanto que as músicas dele têm várias sacadas, né?
E ser diplomata não é ser hipócrita, né? Você resolver uma situação com diplomacia e não de forma hipócrita. Tem uma história legal, enquanto seu cachorro fica latindo, aí você tem que estar no mudo. Tem uma história legal que é assim: um dia uma família na Índia antiga, filho dessa família, um dos filhos sofria da doença do açúcar, que naquela época não se chamava diabetes, né? Era doença do açúcar. E essa família trilhou um caminho sazardo de dias de caminhada, de caravana, subiu o morro, desceu o morro e no alto das montanhas ia encontrar um mestre e esse mestre dava orientações para todas as pessoas que iam lá. Fizeram toda essa epopeia, ficaram dias na fila. Quando chegou a vez do atendimento, né, da consulta ao mestre, esse mestre hindu, e aí a mãe disse: olha, mestre, meu filho tem a doença do açúcar, você pode orientá-lo a não comer açúcar para que ele viva mais e não sofra? E aí o mestre hindu olhou para a criança, fez um carinho, deu uma risadinha e disse para a família, para a mãe e para o filho: tá bom, voltem daqui a um mês. E aí a mãe, cara, é o mestre hindu, super renomado, você não questiona o que o mestre hindu fala, você obedece e vai embora. E aí essa mãe olhou um pouco desolada, né? Claro, porque ela esperava que o mestre falasse algo, mas obedeceu, foi embora. Dias de caminhada, uma epopeia no retorno, uma caravana sofrida, foi para casa. Um mês depois, ela fez toda aquela epopeia novamente, caminhou, conduziu o filho até lá, o filho relinchando, que não queria ir. Chegando lá, horas na fila, na vez que chegou para consultar o mestre, ela falou: ah, mestre, o senhor lembra do meu filho, tem a doença do açúcar? E o mestre falou: claro, claro que eu lembro. Ah, você pode então orientá-lo? E aí o mestre olhou para o filho dessa senhora e disse: pare de comer açúcar, vai lhe matar. E aí a mãe olhou para o mestre e falou: poxa, mas por que você não disse isso um mês atrás? E aí o mestre olhou para ela e disse: porque um mês atrás eu comia açúcar. Então, essa parábola é para mostrar que esse mestre levava muito a sério isso da hipocrisia. Eu não posso dizer para você não fazer algo que eu faço. Então, substituir hipocrisia por diplomacia. Sigamos. Bora, muito massa essa história, incrível mesmo. Próximo, galera, estamos chegando no final do nosso quadro, hein? Vamos agora para o sentimento negativo, anarquia. Cara, anarquia, que é um movimento que desencadeou um estilo musical que eu gosto muito, né, que é o punk rock, Ramones, Sex Pistols, inúmeras bandas que eu acabo escutando, gosto. Mas a anarquia, ela foi inspirada na natureza, né? Na natureza humana, na biologia, na natureza mesmo, na natureza do cosmos, que provém de uma teoria que é a teoria do caos. E essa teoria ela é muito defendida por inúmeros psicólogos e tudo. E a teoria do caos ela é muito forte. Mas a anarquia, ela, a liberdade a todo e qualquer custo, na verdade, ela tem um preço, né, altíssimo. Então, a sugestão é isso, é trocar a anarquia por liberdade. Mas aí não adianta só liberdade, você tem que colocar liberdade com diplomacia, você tem que colocar liberdade com amor, você tem que colocar liberdade com zelo, você tem que colocar liberdade com admiração. Aí você consegue uma boa substituição que gere resultados poderosos. Liberdade, liberdade a todo custo, desde que você lembre-se que temos um espaço vital e que temos que respeitar, né? Total, um respeito ao próximo, né? Muito bem. E sobre o sentimento negativo de repressão? A parte mais louca da repressão é que nós fomos criados e educados à base da repressão, né? E a repressão
ela, num primeiro momento, parece uma via fácil, né? De você educar o seu filho, de educar um aluno, de educar um cachorro por meio da repressão. Mas depois você descobre que, num dado momento, a pressão ela é maior do que o invólucro, né? Então, se você trabalha uma mola e vai comprimindo, 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 reprimindo, reprimindo, uma hora essa mola dá o bote, né? E aí você não, o bote é muito maior, muito mais perigoso. Então, a dica é você transformar, você transmutar a repressão em disciplina. Disciplina que é um tema que já gerou 1 ou 2 podcasts nossos. Então, não vou nem Exato. gastar tempo aqui. Entra lá, escuta o podcast sobre disciplina. Disciplina é a mais alta essência da libertação humana. Então, é legal porque anarquia e repressão, anarquia você substitui por liberdade e repressão você substitui por disciplina. E a disciplina gera liberdade. Uau, então, bala. Bora! Penúltimo sentimento. O sentimento é crítica. Para o que nós substituiríamos a crítica? Uf, vamos substituir aquilo que nós temos em estoque, né? Como era mesmo? A crítica é a única forma de serviço que todos nós temos em excesso e que todo mundo tem em estoque e que entrega de forma gratuita, né? A gente critica tudo, né? Para vocês saberem, o cara que tinha que responder essa pergunta é o Otávio, porque o apelido dele no nosso podcast, o apelido dele dos amigos é Crica. Muito bom. O Esse cara fica me apelido, perguntando. apelido antigo de outras épocas, mas eu digo que eu fazia jus a esse apelido. Mas assim, porque ele não tinha ainda essa consciência expandida de que criticar por criticar não leva a lugar nenhum. Tudo pode melhorar. É óbvio, tudo. O meu corte de cabelo pode melhorar? É claro que pode. A minha roupa pode melhorar? É claro que pode. O lugar onde eu moro pode melhorar? Pode. A maneira como eu ando de skate pode melhorar? Pode. A maneira como eu seguro o talher pode melhorar? Pode. Mas criticar tudo não leva a lugar nenhum. Então você tem que trocar a crítica por uma sugestão. Uma sugestão. E aí a pessoa aceita se quiser. E você também tem que fazer a leitura de que a pessoa vai aceitar aquela sugestão, desde que ela venha no momento certo. Se ela vier no momento errado, a pessoa não vai aceitar. Então, tirar a crítica e colocar sugestão. Boa! Que massa! Vamos para o último termo do nosso quadro de sentimentos. O sentimento. Putz, esse aqui é legal. Todo mundo que trabalha em equipe deveria usar essa substituição. Nós fazemos isso na nossa equipe na escola. E eu aprendi isso lá, quando eu entrei para essa equipe, esta substituição. Então, o sentimento negativo é a reclamação. Ao invés de reclamar, ou quando você for reclamar, o que você tem que pensar, Malakini? Uau, hein? Reclamar também é algo que a gente adora fazer, né? A gente reclama do governo, a gente reclama do trânsito, a gente reclama dos impostos, nós reclamamos do cônjuge, nós reclamamos do síndico do nosso prédio, nós reclamamos de tudo, né, cara? Tem muita gente que é viciada em reclamar. A pessoa acorda e vai dormir e ela tem esse hábito e ela nem percebe, mas ela só reclama de absolutamente tudo. É um grande hábito dela. Exato. Cara, então reclamar não é só algo que a gente tem que trabalhar para substituir de forma positiva. Reclamar é algo que a gente tem que entender que está presente no mundo mais do que deveria. E que nós, sem percebermos, muitas vezes no dia reclamamos. E às vezes a gente reclama sem ter a menor razão. Ah, hoje está muito quente, você reclama. Aí dia seguinte está chovendo, você reclama. Aí no outro dia está frio, você reclama. Você nunca está satisfeito. É quase que uma endêmica insatisfação
que nós temos, né? Um erro. Eu gosto de uma frase que o De Rosinho usa, que ele diz assim, é quase um erro de programação, né? A gente nasceu com esse vício de reclamar. Então, a dica é, em vez de reclamar, dá uma colaboração. Colabora, não reclama. O que você pode fazer para aquilo ficar melhor? Vai lá e colabora. Não reclama, colabora. Uma colaboração para trabalho de equipe, reclamar para quê? Está reclamando do seu síndico? Vai lá. O que você pode fazer para ajudar ele? Como é que você vai colaborar para que o seu prédio, para que o seu condomínio se torne um lugar mais legal? Pô, tá reclamando dos impostos? Legal. O que você pode fazer? Você já foi estudar? Vai estudar contabilidade. Aí você entende como que você se mantém legalmente na lei, pagando menos impostos, e você ainda colabora com toda a sua família. Ó, vou te ensinar, vem aqui. E como é que faz para parar de reclamar da política, né? Lembre-se que política vem de um termo de poliética, né? Você ser ético em tudo. Então, antes de reclamar da política, verifique se você é mesmo poliético. Porque se Uau! você não for poliético, você é um hipócrita. Que nós já Aí a gente falamos já no disse que episódio. você tem que trocar hipócrita por diplomacia. Ou seja, cara, é um quadro que a grande sacada, quando o Otávio me disse, vamos falar sobre esse quadro, eu falei, vamos, mas por quê? E aí o Otávio disse, porque o nosso foco é autoconhecimento. E aí caiu a ficha, é isso. Toda essa substituição, ela é baseada no autoconhecimento. Se você reclama, mas é por quê? Por que você reclama de tudo? Qual é o autoestudo que você faz? Por que você está reclamando que está chovendo? Aí você faz um autoestudo e você fala, não sei, então eu não vou reclamar. Porque é um hábito, né? A pessoa Aí, faz isso sem perceber, às vezes. exato. Por que você está com medo? Medo do quê? É medo de morrer? É medo da crítica? Qual é o medo? Então vamos entender que não, eu quero na verdade, é precaução. E aí você começa a entender que esse quadro ele gera autoestudo, né? E que às vezes nós precisamos entender um pouco mais o poder das palavras, né? Esse lance da política, para mim, é chocante, né? Quando você entende mesmo que o problema não está na política, né? Está nos políticos, porque nenhum dos políticos são poliéticos, né? E, na verdade, eu também não sou. Né? Sempre tem alguma coisinha ali, né? Que dá para jogar uma areia na engrenagem, né? Mas estamos trabalhando para melhorar, estamos trabalhando para evoluir, estamos trabalhando para gerar esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento é a motriz, é a força motriz, é como se fosse o trinito tolueno, sabe? Um TNT, sabe? Um explosivo que pode gerar o resultado que nós estamos buscando, que é a busca da felicidade, né? A busca da autorrealização. Autorrealização tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com Abraham Maslow, né? Que fez a pirâmide lá das necessidades humanas e básicas. Depois que a gente vence as questões biológicas e começamos a buscar autorrealização, não tem como ter autorrealização sem um alicerce chamado autoconhecimento. E uma das formas mais poderosas do autoconhecimento, do autoestudo, é a meditação. Buscar a meditação. E a meditação ela vai fazer você entender, eu sou ciumento. Preciso melhorar isso. Eu sou invejoso. Eu tenho que trocar a inveja por admiração. Tenho que parar de invejar aquela pessoa, eu tenho que ter admiração. Por que aquela pessoa tem um carro tão tesão? Vou admirar ela, porque talvez então eu consiga chegar lá também. Por que aquele cara ele é mais bonito, mais realizado, mais rico, mais poliglota do que eu? Aí você admira a pessoa. Quando você começa a admirar, você começa a se tornar aquilo. E quando você inveja, você não é ruim, né? Então, esse quadro que nós falamos hoje, ele nada mais é do que um baita autoestudo, né? Eu gosto de pensar o seguinte: por que o autoconhecimento? É para a evolução, é para nós evoluirmos, para
amanhã sermos melhores do que hoje e assim continuarmos a trilhando esse caminho de evolução. E esse quadro, ao meu ver, é um grande quadro de sentimentos que podem ser evoluídos. A gente consegue olhar o negativo e o positivo e pensar que é a evolução do sentimento negativo. Praticamente esses 16 itens que nós descrevemos aqui são evoluções. O sentimento positivo pode substituir o sentimento negativo. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que nós ensinamos. Eu acho que se você que esteve aí nos assistindo durante este longo período ainda não baixou, ainda não deu um print da tela, a gente vai deixar novamente aqui no final uma imagem do quadro. É um quadro que é aquele tipo de conteúdo que é legal você salvar aí no seu celular, é legal você observar ele de vez em quando, é legal você se auto-observar quando você está num sentimento negativo, que você vai passar por ele, e como você pode substituir para um sentimento positivo. Isso aí, cara, obrigado aí pelo desafio de fazer esse bate-papo. Massa, né? Muito legal também não ter, por mais que profissionalmente não seja tão bom, mas muito legal acabar sendo assim mais no improviso, porque realmente as coisas brotam, né? O fato de estar treinando meditação, de estar o dia inteiro conectado com autorrealização, propósito, tudo isso faz com que essas experiências que te colocam na fogueira, elas também te conduzem a um patamar de conexão e de desempenho que nós buscamos. Eu achei legal também ser mais do improviso, adorei. Vamos nessa, vamos seguir a proposta uma vez por mês, mais um conteúdo, um bate-papo, uma entrevista, fora o podcast, fora os vídeos. E se você está gostando do que está assistindo aqui, entra no nosso site, conecta com a gente, vamos evoluir, vamos em busca de gerar uma ebulição interna a tal ponto que o propósito ele possa emergir, o propósito possa surgir. O propósito de vida você tem que ir vivendo, não adianta, ele não vai escrever depois de um curso numa folha de papel o seu propósito, ele vai ter que brotar, ele vai emerger. Muito de um cara que é o Rony, que é um empresário brasileiro fodástico, o cara que criou a marca Reserva, e ele usa esse termo. O propósito, ele emerge. E quando assisti a palestra dele, estou finalizando a leitura do livro dele, indico aí, Rebeldes Têm Asas, muito legal. E o cara coloca isso, que o propósito, ele emerge. E nós sempre dizemos isso. O propósito de vida, você vai vivendo e vai construindo. Só que você constrói um propósito forte se você tem um grau de autoconhecimento, você sabe o que você quer da vida, o seu propósito ele vai ser mais forte, ele vai emergir com mais potência. Enquanto você não tem autoconhecimento, enquanto você não tem isso, não vai ter, não adianta. Então, sim, para isso estamos aqui. Beijo do Malaquini, obrigado, Otávio, até o próximo. Valeu. Que massa! Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Continue no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Falou!